e, e alegria grande de poder trocar algumas ideias com vocês. Isso é uma coisa muito, muito fabulosa. Acho que a gente precisa fazer muito isso. Acho até que esse momento em que vivemos veio, de uma certa forma, facilitar isso. A gente abraçar amigos que a gente não vê há tantos anos e estarmos aqui juntos. Uma alegria muito grande. Bem, o tema de hoje ele está referido a como será a vida nossa pós-pandemia. É um tema muito, muito interessante. Muito interessante, eu acho que é tão interessante que dá para fazer seminários para tratar do assunto. Acho que, com muitas e muitas reuniões, se aprofundarmos dentro do tema, nós vamos poder ter muita matéria para falar. Mas eu quero e devo, me sintetizar nos meus minutos aqui para mostrar como é que eu vejo esse momento. Eu vejo que a pandemia é uma coisa muito séria, Sempre foi. Todas elas sempre foram muito sérias, as do presente e as do passado. Mas nós convivemos com normalidade na nossa história da humanidade, com pandemias muito mais sérias e muito mais profundas. Eu diria que a principal delas é a indiferença com a dor do outro. Nós vivemos num mundo em que bilhões são abandonados com a maior naturalidade, como se isso fosse teosófico, como se isso fosse teosófico, como se isso fosse cristão, como se isso fosse certo. Acho que a pandemia ela é gravíssima, mas ela está num aspecto muito físico. E, no entanto, no aspecto espiritual, no aspecto da essência da vida, nós temos vivido terríveis pandemias. Essa insensibilidade com a dor dos outros, isso é uma coisa trágica. Nós vivemos num mundo em guerras. Um mundo em guerras. Eu, às vezes, penso que aquilo que a gente vê no que hoje chamamos de comunidades, mas para mim ainda são favelas, em que a disputa de espaços para aqueles que querem dominar a área, seja com a venda de drogas, ou seja, simplesmente de entregar o gás ou a net fraudada, ter domínio sobre o espaço, não é muito diferente ou muito similar àquilo que nós vemos no mundo, com as grandes potências, lutando pelos seus espaços, pelo domínio geopolítico e com uma fábula de recursos gastos em armamentos no mundo. Só um item que deixássemos na humanidade de gastar dinheiro com exércitos para se defender um dos outros ou para atacar os outros. Só esse item que nós pudéssemos mudar na história da humanidade e para usar esses recursos para o bem comum, só com esse item nós resolveríamos todos os problemas da humanidade. Mas nós vivemos num mundo com fábricas de armas e exércitos armados e com disputas geopolíticas, no mundo com fábricas de bebidas e mais bebidas, bilhões gastos em bebidas para alimentar o alcoolismo. Vivemos num mundo com gigantescos frigoríficos matando os nossos irmãos inferiores na escala evolutiva, que são os animais, e com fábulas, com fábricas de cigarro
E vai por aí afora, vai por aí afora. Ou seja, eu, embora veja a questão pandêmica do vírus como uma coisa muito grave, eu ainda vejo que ele ainda atua muito no plano da matéria e com resultados espirituais, mas que a humanidade nossa ela ainda convive, infelizmente, com coisas muito terríveis. Nós, quando vemos aqueles africanos, um continente que sempre foi explorado pelo primeiro mundo, sempre foi explorado, desde a escravidão até dos seus minerais e de tudo mais, e vivendo em conflitos, porque eles sempre foram colocados dentro de uma situação trágica e pegam barquinhos para atravessar o Mediterrâneo pedindo socorro, pedindo socorro. E, ao invés de a humanidade assistir aquilo como um grito de socorro, não, ela tem resoluções mandando destruir esses barcos para que não haja mais essa mudança. Então, do trabalho que nós fazemos aqui de televisão, nós entrevistamos sempre muitos embaixadores, né? Entrevistando o embaixador de um país africano, não tenho certeza, acho que foi Botsuana, mas não importa, é um país africano. Ele me disse assim, não, porque o nosso país ele era o país mais atrasado da África, é o país mais atrasado da África, e mudou tudo a partir de 1981, porque agora nós somos o que mais crescemos, isso e aquilo. Eu digo, a gente tem que saber esse segredo, como é que isso funciona, porque nós precisamos copiar isso de vocês. Não, é que em 81 nós tivemos a nossa independência. E aí os recursos nossos que iam para a Grã-Bretanha acabaram ficando conosco, aí nós podemos mudar. Antes nós tínhamos 4 quilômetros de estrada, hoje temos 40 mil. Nós não tínhamos uma escola, hoje temos centenas. Não tínhamos hospitais, hoje temos centenas. Então a gente vê que no mundo, sem nenhuma partidarismo político, mas existe uma insensibilidade e uma exploração humana, como nós tivemos aqui com a escravidão, com tantas coisas, e que hoje ainda vivemos com a possibilidade de uma guerra mundial, de uma guerra atômica. Então, acho que a gente tem que olhar a questão pandêmica e verificar como atuar, mas acho que se nós, digamos, com a vacina, resolvermos o problema existente e podemos voltar novamente a circular, mas isso e aquilo, como é que será o mundo de amanhã? Igual ao que nós temos o próximo. Pode ser um pouco melhor, porque se nós consertarmos rapidamente essa passagem, as pessoas talvez não mudem a consciência. Talvez mude um pouco a consciência se nós tivermos um impacto maior. Mas não, vai voltar tudo como antes. Vai voltar a miséria humana, o sofrimento humano, a exploração humana. E a gente acha que é assim mesmo. A gente não tem essa percepção de que é preciso fazer alguma coisa. Aí alguém pode, ouvindo a minha fala aqui, dizer, uau, eu pensei que Ulisses ia falar de espiritualidade, está falando de política, não. Eu estou falando de humanismo, eu não estou falando de política, estou falando de humanismo, estou falando de fraternidade universal. Eu estou falando daquilo que é sociedade teosófica. Porque a sociedade teosófica, ela, ao mesmo tempo, ela tem um perfil religioso, tem um perfil filosófico, tem um perfil político. Tem um perfil político e, seriamente, eu quero dizer algumas coisas sobre isso. Religiosamente, depois que os países deixaram de se matar
ou diminuir a matança por causa de religiões diferentes, que diminuíram isso e que se estabeleceram estados leigos, estados em que podem existir várias religiões. Em países como esse, como é o Brasil, se estabeleceu um chamado Estado laico. Ele não privilegia nenhuma religião. E, dentro da sociedade, o discurso é que religião não se discute. Mas veio uma tal de sociedade teosófica, lá em 1875, há 145 anos atrás, e disse assim: olha, religião não se discute, mas religião deve ser estudada, a gente deve buscar entender os seus valores, os valores espirituais que ela tem. Elas têm, em sua essência, valores do mais alto nível, e a religiosidade é muito importante, ou seja, ela deu um salto quântico. Enquanto a sociedade laica disse, não, religião não se discute, ela disse, não, eu vou além. Religião não se discute, mas se estuda, se aprimora e se traz à tona a espiritualidade. Quando as ideias filosóficas estão de um lado para o outro, essa ou aquela, a sociedade teosófica vem proclamar a mais absoluta liberdade de pensamento e, dentro dela, de que não há religião superior à verdade, que alcança o aspecto religioso e o aspecto filosófico, e trazendo um grande salto dentro da humanidade. E dentro dessa humanidade cheia de conflitos, de guerras, de violências, ela veio dizer que somos todos irmãos, que todos pertencemos a uma mesma vida, a uma vida única. Essa atuação da sociedade teosófica é profundamente política, é pura política, só que não é política partidária. Da mesma forma que ela, no campo religioso, ela se colocou num nível superior às religiões, não ela superior às religiões, o estudo no nível superior às religiões e valorizando as religiões, no campo político, ela veio fazer afirmações profundamente políticas. Vejam bem, em 1875, quando ela fala da igualdade de todos nós, igualdade de raça, igualdade de sexo, igualdade de condições sociais, igualdade de credos, igualdade num sentido mais amplo, isso é profundamente político. Ora, em 1875, ela falando dessa igualdade, no Brasil nós vivíamos em escravidão. A escravidão nossa, formal, foi até 1888. E ela lá em 1975, quando existia escravidão formal aqui no Brasil, ela estava falando na igualdade de todos e, portanto, uma postura contra o racismo. Vejam bem, quando ela estava falando há 145 anos e nessa igualdade racial e, portanto, contra o racismo, o Martin Luther King ele foi assassinado buscando essa igualdade na prática nos Estados Unidos em 1968. 1968. Eu tenho aqui, anotei até, deixa-me ver. 93 anos depois, 93 anos depois da Sociedade Teosófica está fazendo uma pregação de igualdade racial, o Martin Luther King estava sendo assassinado nos Estados Unidos. Então, eu vejo a sociedade teosófica como uma entidade política, mas não política partidária, da real política, da política espiritual, da política humanista,
da política que o mundo precisa. De maneira que se dizer que política não se discute política partidária, mas a política do humanismo, da sensibilidade, do respeito à vida, do amor ao outro, do amor à humanidade, da percepção da unidade da vida e da unidade de todos os seres, não só precisa e deve ser feito, como sempre foi feito. A sociedade teosófica é uma sociedade política, é uma sociedade religiosa, é uma sociedade filosófica, é uma sociedade política, só que a política dela não tem nada a ver com a política partidária. Tem tudo a ver com a política das relações humanas saudáveis, das relações dignas. Essa postura da sociedade teosófica no campo religioso permitiu que 145 anos depois da sua fundação, o Papa Francisco, esse Papa maravilhoso que o mundo tem, viesse dizer: somos todos irmãos. Fratelli tutti. Fratelli tutti. Faz uma encíclica e nessa encíclica ele fala da igualdade de todos, independente de religiões. A sociedade teosófica atuou fortemente, porque essas mudanças ela se faz no plano mental coletivo, ela se faz na noosfera, na egrégora coletiva mundial, através das centenas de teósofos do mundo inteiro defendendo a igualdade dos seres humanos dentro das religiões, somos todos iguais. Nós mexemos nessa noosfera e permite hoje o Papa dizer isso. E nós somos todos irmãos. Nós temos tido, nós, sociedade teosófica, humildemente, mas uma importância, porque foi ela que trouxe o conhecimento do Oriente para o Ocidente, foi ela que trouxe essas palavras todas que hoje todo mundo fala: yoga, meditação, chakra, karma, kundalini, aura. Tudo isso quem trouxe foi a sociedade teosófica, trazendo os seus ensinamentos e as grandes figuras que ela despertou para a humanidade. Mahatma Gandhi tinha um livro permanente na sua escrivania, isso é dito pelos seus historiadores, a doutrina secreta de Blavatsky. E quem é Mahatma Gandhi? Um grande líder político, mas um grande líder teosófico, mesmo porque ele foi membro da Sociedade Teosófica em Londres. Quando ele morou em Londres, ele era membro da Sociedade Teosófica em Londres. E talvez o maior político do século XX, possivelmente o maior político do século, um político teosófico. Ou seja, eu vejo que nós, teósofos, precisamos ter clareza de que o nosso conhecimento ele deve ir além da gente conhecer as leis da vida, que são fundamentais, são básicas. Não podemos deixar de conhecê-las. As leis da unidade da vida, da evolução, da reencarnação, do karma, do Dharma, que nós construímos o nosso mundo, que nós somos as mãos de Deus. Somos nós que temos que fazer a transformação do mundo, mas ter clareza de que nós não podemos nos acomodar no nosso conforto, porque eu estou bem, estou tão bem, almocei, jantei, tenho casa, tenho comida, tenho dinheiro no banco, tenho não sei o quê. Não, isso não é realmente o trabalho teosófico na sua essência. Nesse sentido, eu quero mencionar alguns teósofos interessantes, mas eu lembro que até 1962, no Brasil, a mulher era colocada no estágio secundário. Ela precisava da outorga judicial. Minha mãe
não podia estudar numa faculdade. Uma faculdade não recebia uma mulher. No entanto, lá em 1875, a Sociedade Teosófica estava proclamando a igualdade de gênero. Estava proclamando. E quando a sociedade proclama essa justiça social, porque o seu objetivo único, primeiro, que é o único exigido, que é o objetivo da fraternidade, ele tem um alcance gigantesco. Quando você vai pensar em 1875, os países viviam em guerra plena. Nós tínhamos uma série de colônias. A Índia era a colônia da Grã-Bretanha. A Índia. Foi preciso Annie Besant trabalhar na Índia. Eu vi estátuas de Annie Besant na Índia, em praça pública, chamando a mãe da Índia. A mãe da Índia. Estava ela ali, sendo reconhecida pelo trabalho. Chegou a ser presidente do partido, que tem o nome de Congresso, mas é o nome do partido, Partido do Congresso. Partido do Congresso. Trabalhando pela independência. Só que trabalhando como? Com armas, com soldados? Não. Com a difusão do princípio da fraternidade universal, da igualdade entre todos nós. A Índia alcançou a sua independência em 1947. 1947. Eu vejo aqui 47 anos desse século, mais 25 do outro, então 73 anos a Sociedade Teosófica estava trabalhando por essa igualdade. A Sociedade Teosófica, desde o seu começo, trabalhou pelo veganismo, pelo vegetarianismo. Hoje começa a ser uma realidade no mundo, mas ela lá, há 100 anos atrás, nós vamos encontrar livros de Leadbeater, de Annie Besant, falando da importância do vegetarianismo. E, se quiser ir mais além, e até Blavatsky, nós vamos saber que ela, quando fundou a escola esotérica, para aqueles teólogos que queriam se aprofundar, uma das regras era do vegetarianismo, portanto, comprometido com isso. E eu acho interessante que muitos teósofos não conseguem perceber o tamanho da Sociedade Teosófica. Ela é uma entidade gigantesca, mas o seu trabalho é como o nascer do sol, de uma suavidade, ou o pôr do sol, de uma suavidade quase que imperceptível. Mas ela é que tem transformado a mentalidade. Hoje eu já começo a ver nos programas, nas pessoas, falar em igualdade, falar em fraternidade, como não existia antes. Basta ver, por exemplo, no aspecto religioso, ela lá em 1875, falando da igualdade das religiões, na Igreja Católica, que hoje, graças ao bom Deus, temos um Francisco maravilhoso e que pode dizer somos todos irmãos, mas em 1930, ou seja, 55 anos depois de fundada a Sociedade Teosófica, ela deu título de santo da Igreja, São Roberto Bellarmine, aquele que foi inquisidor de Jordano Bruno de Galileu. A mesma pessoa foi inquisidor de Jordano Bruno, queimado vivo na fogueira, e de Galileu, condenado à prisão perpétua em sua casa em 1930. 1930. Mas, como a luz tem um poder sobre as trevas não têm poder contra a luz, e ela age de forma suave, extraordinária, nós vemos chegar em 2020 o Papa pode dizer somos todos irmãos. Que coisa maravilhosa do trabalho que a Sociedade Teosófica tem feito. Bom, eu gostaria de mencionar algumas falas de alguns eminentes teósofos, porque eu sustento
que a sociedade teosófica ela é religiosa, é social, é filosófica, é política. Mas só que é diferente da religiosidade que normalmente está aí, da filosofia que geralmente está aí e da política que está aí. Ela, religiosamente, ela ultrapassa as separações religiosas para se colocar numa postura supra-religiosa e vendo a espiritualidade, a religião e a unidade de todos os seres. Filosoficamente, ela ultrapassa, dando destaque para a liberdade de pensamento, de que cada um deve buscar a essência dentro de si próprio. Daí Krishnamurti ser um fruto da sociedade teosófica. Ele é um fruto perfeito da sociedade teosófica. É o fruto que traz para nós a mensagem de que nós não precisamos de nenhum tipo de livro sagrado, não precisamos de nenhum tipo de guru, porque nós temos Deus em nós mesmos como expressões da vida divina. E no campo político, uma sociedade que, em 1875, se coloca numa posição que poderíamos dizer contra o racismo, ela nunca se apresentou como contra, ela se põe a favor da fraternidade, mas esse ser a favor da fraternidade, ela estava se opondo às religiões nas suas lutas religiosas, estava se opondo ao racismo, estava se opondo aos colonialismos, estava se opondo à falta de fraternidade humana com os homens, com os animais, e até de um ponto muito mais amplo e muito maior. Mas é interessante a gente ver o pronunciamento que eu vou ler aqui de algumas autoridades. Blavatsky, em um dos seus livros mais destacados, que é A Voz do Silêncio, talvez desses pequenos livros não haja outro com tanto destaque, ela diz: não há nada mais valioso para o indivíduo do que possuir um ideal elevado, ao que ele aspire continuamente, modelando por ele seus pensamentos e sentimentos, construindo assim, da melhor forma que possa, a sua vida. Que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, assim como o lótus abre seu coração para absorver o sol da manhã. Não deixes que o sol penetrante seque uma só lágrima de dor antes que tu mesmo a tenhas enxugado no olho daquele que sofre. Mas deixe que cada lágrima humana, fervente, caia no teu coração e ali permaneça, não a seques, até que a causa da dor tenha sido removida. É algo de uma atuação concreta, de uma atuação firme na defesa daqueles que sofrem. Shriram, que foi presidente mundial da Sociedade Teosófica, ele, no seu livro Pensamentos para Aspirantes no Caminho Espiritual, sinalizou: não pode haver propósito maior na vida do que servir. O caminho da unidade é amor manifesto como serviço. O trabalho de auxiliar os outros, a humanidade e aos indivíduos ao redor de nós deve tornar-se completamente absorvente. Shinarajadasa, que foi presidente mundial da Sociedade Teosófica, esteve 3 vezes no Brasil. Até um dado interessante, eu tive o privilégio, com 5 anos de idade, de vê-lo quando ele esteve em 1938 no Brasil, pela sua última vez, e veio falando português, dizendo que ele quer renascer no Brasil e que a gente preparasse o Brasil para ele poder renascer aqui. Mas ele esteve aqui em 1932, eu ainda não havia nascido, eu nasci em 33. Ele esteve em 32 e ele fez uma palestra sobre o duplo trabalho da Sociedade Teosófica. Essa palestra de Shinarajadasa, estou pegando aqui um texto, ele usa a expressão noblesse oblige,
que é uma expressão francesa, que é a responsabilidade da nobreza. Os teósofos que têm a nobreza do conhecimento espiritual devem atuar como verdadeiros teósofos, não apenas como membros da sociedade teosófica. Ele destaca bem, não é apenas membros da sociedade teosófica. Ele diz: os verdadeiros teósofos são rebeldes revolucionários. Oh, rebeldes revolucionários. Mas aí ele diz que o rebelde revolucionário é o rebelde que trabalha pela mudança das condições sociais, de maneira a diminuir o sofrimento da humanidade, mas feito isso com inteligência. E no momento dessa palestra, ele usou um exemplo material, bem material, que a mulher estava submetida. E no Brasil estava nesse momento, e numa grande parte do mundo. E que nós vimos trabalhar, pressionar as autoridades, ele diz isso, para mudar esse quadro, uma atuação política. Bem, eu acho que Jesus Cristo também foi um revolucionário. Mahachohan, em sua carta única, ele disse: o verdadeiro teosofista é aquele que se dedica na busca dos melhores meios para levar o próximo ao caminho correto. Que a justiça tem sido desconsiderada e a honra e a piedade atiradas ao vento. Atuamos como nada tivéssemos a ver com as classes mais sofredoras, não sendo motivo para nossas preocupações. Achamos que elas devem se arranjar como puderem, mas ele conclui no final da sua carta dizendo: mas deve haver, em algum lugar, uma solução consistente para a solução desse problema. E, na verdade, essa solução vem através do trabalho que a Sociedade Teosófica vem fazendo. Mas é verdade que a gente explicar esses valores espirituais, da ética, da dignidade, para quem está passando fome, para quem não tem um prato de comida, para quem está em desespero porque não tem como alimentar os seus filhos. Não, é um caminho, mas é um meio caminho. O caminho por inteiro é de a gente, de uma forma inteligente, consistente, trabalhar por um mundo melhor, trabalhar por um mundo de sabedoria. Há um livrinho até que depois eu posso até dar um jeito de mandar aí para vocês alguns exemplares, chamado Doce Rebelde. Esse livrinho Doce Rebelde tem uma história curiosa. Eu estava num encontro lá no Vaticano, eu fui convidado por causa de um trabalho que nós fazemos sobre pedagogia das virtudes, e eles estavam estudando pedagogia da harmonia, então nos convidaram. E eu lá, numa daquelas noites, dormindo numa daquelas caminhas usadas por padres, eu acho que a energia do local me trouxe muitas ideias, e eu levantei de madrugada, fui para o computador de manhã cedo, estava escrito o livro. A história de um menino que quer mudar o mundo. Por isso ele é um rebelde, mas ele é doce, ele quer mudar pelo amor. Tem uma cena, por exemplo, do filme, aí, já virou filme. Tem uma cena do livro que a professora expulsa ele da escola por causa de algo que ele fez correto, mas ela não entendeu e expulsa ele da escola. Ele se ajoelha e começa a rezar pela professora. Rezar. A postura dele, ele quer mudar o mundo, mas quer mudar o mundo pelo amor, pelo amor. Por não sermos indiferentes à dor do mundo. Nesse sentido, eu acho que é importante que, como um braço até da sociedade teosófica, como um braço de atuação social para não comprometer
a sociedade, mas nasceu dentro da Sociedade Teosófica uma instituição chamada União Planetária, que é um trabalho que tenta fazer essa mudança pelo amor, pelo amor. E que teria muita coisa para falar. Ela já tem 23 anos de idade. Ela atualmente tem programas 24 horas por dia na televisão em Brasília, em Salvador, em Goiânia, com palestras teosóficas. E se nos cederem a essa gravação, ela certamente irá para a televisão. Estamos agora entrando para a Skype, para a transmissão nacional através de satélites. E tem um trabalho sobre pedagogia das virtudes. Foram feitos mais de 40 seminários, seminários no exterior, na Espanha, na América Central, muitos seminários aqui no Brasil, em todas as universidades de Brasília, em diversas instituições, tipo Ordem dos Advogados, MEC, maçonaria, sobre pedagogia das virtudes, como a gente pode transformar os valores humanos, como é que os homens podem entender que esse mundo com tanto egoísmo, insensibilidade, descrença, acaba sendo um mundo perverso para nós e que não há força externa que venha nos socorrer. Somos nós mesmos que temos que fazer essa transformação. Que essa transformação se faz pelo amor, se faz pela caridade, se faz... Eu gosto até muito de um trecho bíblico, que eu tenho até ele aqui comigo, vou mencioná-lo, quando em São Mateus, diz: tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes. Estando nu, me vestistes. Estava enfermo e me visitastes. E estava na prisão e viestes a mim. E lhe perguntaram: mas quando que fizemos isso? E ele respondeu: todas as vezes que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Eu acho muito importante que, dentro do conhecimento teosófico, nós sabemos que existem os raios, que existem temperamentos diferentes e que nem todos têm o temperamento, digamos, político, mesmo sendo a política real do humanismo. Uns são mais um tipo de Raja Yoga, outros de Jnana Yoga, outros de Bhakti Yoga, mas existem os que são de Karma Yoga. Então, a lógica é que o teósofo esteja comprometido com a dor do mundo, que ele não seja indiferente. Só que aquele que tem a tendência da sua natureza, que é a sua natureza verdadeira, da sua essência, que vem através de manas, ele vai ser um Jnana Yoga, que vai buscar encontrar a sabedoria eterna que está em todas as pessoas, em toda a vida, e expressá-la na vida. Aquele que tem uma tendência mais devota, ele vai expressar isso através de uma Bhakti Yoga, de ligar a sua vida à vida universal através do amor. Mas aquele que tem uma tendência mais Karma Yoga, ele deve estar dentro da real política, não da política partidária. Não da política. A política partidária não leva a nada. Mas a real política é essencial que a gente seja feito. É importante que a gente esteja presente nessa atuação de transformação do mundo para o bem. Nós não podemos ser indiferentes à dor do mundo. Não podemos ser. Há um detalhe importante, apenas para concluir essa fala, embora estou à disposição para responder quaisquer perguntas que esteja à minha altura.
de que essa entidade, a União Planetária, que pegando aquelas palavras aquelas palavras que eu mencionei aqui, do Mahashohan, quando que diz que deve haver uma solução consistente para a solução desses problemas, ela se empenha em buscar essas soluções consistentes. E hoje ela abraçou os ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ela já tinha feito isso com os ODMs, que são Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, porque são uma plataforma teosófica perfeita. Veja qual é o objetivo número 1. O objetivo número 1 dos ODS para ser alcançado até 2030. Erradicação da pobreza. Isso é puramente teosófico. Então, aqueles que têm essa inclinação de um Karma Yoga, com uma bandeira dessa da ONU, aprovada por 193 países, inclusive para o Brasil, nós temos como trabalhar de uma forma clara, com esse objetivo de fraternidade universal. E ela escolheu políticas públicas e atuação através de iniciativa popular. Políticas públicas através de iniciativa popular. Já estamos com 2 projetos que demos entrada junto ao Congresso Nacional dentro dessa linha. Um voltado para essa questão da erradicação da pobreza e outro para um lado complementar, que também se liga a tudo isso mesmo, porque dentro dos objetivos, um deles é o da saúde, para a autonomia de vacinas. Então, há um trabalho teosófico feito por aqueles que têm espírito nesse sentido, sem nenhum desmérito por os outros, sem nenhum desmérito, mas reconhecendo como válido, porque algumas pessoas ficam, não, em política não se mete. Não se mete em política partidária, mas a política de socorro humano, da fraternidade universal, de diminuir o sofrimento dos seres humanos, cabe a nós como mãos de Deus. Nós temos responsabilidade sobre isso. Claro, com a percepção teosófica de que essas mudanças se fazem mais no plano mental, se fazem ao longo do tempo, a natureza não dá saltos. Nós plantamos hoje para não colhermos amanhã, porque quem vão colher são outros irmãos. E assim eu vejo que esse momento em que vivemos essa pandemia, ele pode nos ajudar muito a percepção da unidade da vida. Pode nos ajudar muito. A gente já pôde ver que ela alcança rico, pobre, forte, fraco, até mais velho e mais novo. Ela tem um alcance, ela mostra que o planeta é um só, que a vida é uma só. Tem esse aspecto altamente benéfico. Mas seria terrível se amanhã, com a vacina, a pandemia não existe mais, mas a miséria continue a mesma, e as guerras continuem as mesmas. E a gente, sem perceber que o papel importante que a sociedade teosófica tem, e que tem feito, uma entidade que veio e que afrontou a mentalidade do mundo em 1845 como uma entidade utópica, sonhadora, ao falar da igualdade das religiões, dos seres humanos, de religiões diferentes, da igualdade de raças, de etnias, de cor, de credo, de condições sociais. A sociedade teosófica tem um perfil altamente político, não partidário. Então, é isso que eu espero, tentando responder a esse convite que me fizeram de falar na vida pós-pandemia, de que nós possamos perceber que é muito importante a gente lavar as mãos, usar o álcool,
usar máscara, cuidado com afastamentos, com os relacionamentos que estão aí num processo de crescimento mundial muito grande. É muito importante isso. E que eu até já passei esses últimos dias, por um deles há um mês atrás e outro 2, 3 dias atrás, de amigos meus me telefonarem em pranto. Minha esposa morreu. Minha esposa morreu na pandemia. E eu chorei junto com eles. Chorei junto com eles. Um deles, um ativo membro da Sociedade Teosófica na Colômbia, que a sua esposa faleceu, nosso Toninho, da Colômbia, que a esposa dele estava bem, pegou a gripe pandêmica, em uma semana ela morreu. E ele, ainda com o corpo dela quente, ele me chora. Julita morreu, Julita morreu, Julita morreu. Quer dizer, esse momento é um momento muito difícil, muito trágico, de aprendizado, porque tudo que é forte, nós sabemos que teosoficamente é de aprendizado, Mas eu peço a Deus que nós, teósofos, tenhamos a percepção, não de que nós vamos mudar o mundo, porque nós somos uma flor no meio de um jardim imenso de flores. Tem muita gente linda nesse mundo e muitas instituições muito lindas. Mas nós, dentro da nossa linha de atividade, possamos perceber bem que não podemos ser indiferentes à dor do mundo. Ela não existe por si só. Ela é fruto da nossa omissão e da nossa sociedade humana como um todo, né? E que o trabalho que a sociedade teosófica tem feito e faz é de profundo valor para essa transformação. E, então, com entusiasmo, com fé, com alegria, com crença em dias futuros de mais luz e dando exemplo da nossa vida, mesmo sendo imperfeitos. Claro que muitas vezes vamos fazer coisas erradas, mas o que importa é o reto direcionamento da nossa intenção para construir esse mundo melhor. E é isso que eu espero que seja o futuro próximo da humanidade. Que a pandemia, de uma certa forma, ajude a ver essa unidade da vida, mas que os seres humanos, e muito especialmente nós teósofos, possamos arregaçar as mangas para trabalhar por aqueles que estão abandonados. Não se trata de carregá-los no colo, trata-se de dar condições para que eles possam fazer esse trabalho. Eu vou até citar um exemplo que me veio à mente. Eu sou diretor de uma instituição em Alto Paraíso, de Goiás, criada por esperantistas, se chama Fazenda Escola Bonispero. Essa Fazenda Escola Bonispero, os esperantistas, alguns internacionais, uma senhora da Alemanha, outro da Itália e muitos do Brasil, foram para lá com o objetivo de fazer um centro de trabalho pelo Esperanto no mundo. Mas, lugar muito pobre, eles vieram aqui antes, a instituição começou, não existia Brasília, antes da fundação de Brasília. E acabaram deparando com uma sociedade com muita gente extremamente pobre, extremamente miserável. E eles foram acolhendo pessoas em estado da mais profunda vulnerabilidade, mais profunda. Estando um dos exemplos, uma das menininhas com 4 ou 5 anos de idade que foi para lá era filha de uma pedinte que vivia lá pedindo esmola e com aquela filhinha do lado e que acabou ficando lá em Bonispero, estando um exemplo. Pois essas crianças que foram criadas com esse espírito de amor tiveram oportunidade de crescer, que se não tivesse, hoje estariam todas elas em situação deplorável. Grande parte delas tem títulos universitários. Um deles chegou agora a ser deputado estadual em Goiânia, em Goiás, no estado de Goiás. Outra delas é a diretora da escola pública de Alto Paraíso. Outra é professora aqui da UNB.
outro, é assim, são nomes e nomes e mais nomes. Outro empresário aqui em Brasília, com 3 empresas, ele tem aqui em Brasília. Por quê? Porque tiveram oportunidade. Quando a gente fala em socorrer as pessoas, não é carregar no colo as pessoas, mas dar espaço, oportunidade. Uma semente, ela precisa de um terreno fértil para crescer. A semente, ela cresce com a força dela, não é a força da terra. Ela cresce com a sua força interna. Mas se você jogá-la no asfalto, não vai nascer nunca. Numa terra seca, sem irrigação, não vai. Mas se você cuidar de preparar um solo adequado, um berço para a semente, ela vai germinar, vai frutificar, vai crescer com a sua própria força. Esse é que é o trabalho central que nós temos que, nesse aspecto de socorro à humanidade, de estar sensível à dor da humanidade, é trabalhar para criar condições para que as pessoas possam ter escola, ter estudo. Escola não só de aprender a ler e escrever, mas aprender valores, aprender ética e de perceber a importância da cooperação, que a vida se faz bela, nobre e digna pela cooperação, que a manifestação divina é extraordinariamente bela pela presença divina de cooperação de todas as forças. Bom, era isso que passou pela minha cabeça ao tratar desse tema. Bom, gostaria de agradecer novamente o Dr. Ulisses, que expôs com excelência aí a vanguarda da teosofia nos movimentos políticos apartidários, das questões éticas e do amor. Né? Vamos deixar um espaço aberto também para perguntas, para quem mais gostaria de fazer perguntas, e deixo a palavra aberta e o microfone aberto para quem quiser. Por enquanto, no Zoom, estamos aqui com pessoas. À vontade, quem quiser. TT? Essa retrospectiva que você faz sempre nas suas preleções, denotando um conhecimento vivencial do trabalho teosófico, me encanta. Porque você é um teósofo ambulante prático, não só teórico, embora a teoria faça parte da nossa história, que nós nos fundamentamos, nos alicerçamos nela. O que eu acho muito lindo de ouvi-lo é essa prática que você nos passa, essa vivência que nos motiva e que nos diz que vale a pena lutarmos pelo ideal. Por isso, desde quando eu o conheci, isso lá se faz mais de 30 anos, eu já me encantava e disse, bom, para falar de teosofia eu tenho que carregar o Ulisses, porque ele vai falar da teosofia na prática. E assim segue, não é? Parabéns, brilhante. Bom, gratidão novamente, doutor Ulisses. Vamos interromper a transmissão no YouTube e vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Aí. Perfeito. Aí, o doutor, mais uma vez, agora já no vídeo da loja, faço questão de externar os meus agradecimentos, igual a TT falou, é uma oportunidade única e a gente fica muito feliz mesmo de ouvir assim e com clareza até esse lado político que a gente tem certo um dogma de falar não vamos mexer com política, mas igual o doutor expôs eu acho que com excelência que é política, mas não tem nada a ver com partido. Vamos pleitar pela ética, pelo amor. Eu acho isso foi muito
bem exposto. Mais alguém, talvez? Silvia. Ulisses sempre nos enche de entusiasmo. Eu acho que o que mais sempre me encantou foi a forma como sempre se expressou em relação ao primeiro princípio da sociedade teosófica, que é a fraternidade universal. E isso sempre foi o que mais me encantou na sociedade. E os Ulisses, acho que dentro de todo um contexto, desde que eu entrei há tantos anos, né, continua levantando essa bandeira de uma forma espetacular. Então, eu só tenho a agradecer, porque eu fico emocionada de ouvir você. Você desperta em mim de novo o entusiasmo de serviço, de trabalho, de vontade de voltar a atuar pela sociedade teosófica. Parabéns, Ulisses. Bom, fico feliz de ouvi-la. Eu gostaria também de destacar esse aspecto prático colocado pela Isis, que foi realmente o que a gente espera também pós-pandemia, né? Não sei se até pelo o trabalho da União Planetária, eu acho que vem exposto esse lado prático, né? Assim, de atuação, de ajuda ao próximo, né? Espero ter entendido bem. Com políticas públicas, né? Sim. Políticas públicas, buscando legislação, seria assim como na época da escravidão, nós fôssemos abolicionistas e estivéssemos trabalhando para simultaneamente convencer a sociedade da época pela abolição, mas elaborando texto de lei, etc. Tal. Claro que o exemplo não é muito bom, porque naquela época ainda era reinado, né? Ainda era coisa. Mas hoje não, hoje nós dependemos de Congresso, mas não adianta você ter uma lei sem mudar a mentalidade. Ela só surge quando você muda a mentalidade. Você tem que trabalhar para uma mentalidade saudável, teosófica, para mim, na minha visão, porque teosófica não quer dizer doutrina teosófica. Teosófica quer dizer de fraternidade universal. Trabalhar por essa mentalidade do respeito à vida, do amor à vida, da proteção à vida e da sensibilidade para com aqueles que sofrem, para trabalhar para eliminar as causas do sofrimento. É claro que a gente pode dar comida, eu posso fazer aqui um trabalho de dar comida para muita gente. Muito bom, merece aplauso, mas não muda o quadro, não muda. Tem que mudar o quadro. E para mudar o quadro, tem que mudar as regras da sociedade. A organização da sociedade, como está, é para os pobres ficarem pobres e para os ricos ficarem mais ricos. Por quê? Porque é uma organização social de disputa. Democracia é disputa, é o direito de disputar. Nós temos que ter uma organização social de solidariedade, tem que ser uma outra mentalidade, tem que ser a mentalidade teosófica. Quer dizer, na verdade, o trabalho mais profundo é esse que a sociedade teosófica já faz, que é o trabalho da mudança da mentalidade. Só que é preciso também, no que diz, já que estamos encarnados, atuar para mudar a legislação. A legislação tem que ser uma legislação correta, digna. Bom, aí a situação dá para falar 40 horas, né? Porque tem muitas e muitas coisas para a gente examinar nos mais variados ângulos da situação, seja no educacional, seja do meio ambiente, seja da saúde. Nossa, tem tanta coisa para a gente ver. Mas o importante é que o teósofo sinta que é tolice a briga, a luta partidária. Não, porque o partido, porque o meu partido, porque eu sou o presidente, porque não sei o quê. Tudo isso é tolice. Tudo isso é tolice. Não transforma. Pode até dialogar. Todo diálogo é válido. Mas a transformação se faz com uma visão suprapartidária.
Se existe, se nós vamos chamar de partido, eu chamaria de PA, o Partido do Amor. Eu chamaria de... Mas não é, a rigor não é partido, é a postura humanista, o humanismo em primeiro lugar. Como é que eu posso dormir todas as noites tranquilos, satisfeitos, sabendo que aqui perto da minha casa tem gente passando fome? Terrível. Teósofo, o verdadeiro teósofo, ele é um e que tem uma linha sem carne e óvulo, ele é um guerreiro, guerreiro do bem. Ele não tem armas, ele não anda armado, ele não machuca ninguém. Ele é o guerreiro de ideias, porque as ideias são mais fortes do que a espada. Se você mudar a ideia, você mudou tudo. Agora, você também não muda a ideia da pessoa que está dentro de uma mentalidade estreita, precisa punir, precisa castigo, levar para a prisão. Você não muda essa mentalidade também com imposições. Você tem que pensar assim, ele vai se reagir contra você. Você tem que conquistá-lo. Conquistar mente e coração. E aí você vai conquistá-lo como? Vai conquistá-lo primeiro com seu exemplo de amor, com a sua atuação de amor, e segundo, mostrando situações em que o amor resolve e que a punição não resolve. Essa ideia, por exemplo, de punição. Nós temos no Brasil hoje mais de 800 mil pessoas encarceradas. 800 mil pessoas encarceradas. Primeiro, a gente acredita que elas vão sair de lá melhores? Mas como que vai sair melhor? Pega um cubículo que cabe 5 pessoas, que já é terrível você ficar preso num cubículo desse, mas bota 40 ali as pessoas. Quer dizer, uma vida de acho que nem o Satanás conseguiu inventar um inferno pior do que esse. Uma coisa trágica, uma coisa. E aí nós prendemos para quê? Porque vai sair melhor? Não, castigando. Será que é com castigo que a gente conserta? Então, como é que conserta? Bom, primeiro a gente tem que parar, tem que examinar. Uma coisa que minha mãe, eu tenho um privilégio, sim, eu gastei todo o meu bom karma quando eu nasci, né? Eu acho que lá no céu eu escolhi lá, eu quero nascer ali naquela família, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe se conheceram na sociedade Teosófica. Com seus 22 anos de idade, eles se conheceram na sociedade. E sempre foram ativistas da sociedade, me levavam pequenininho para a sociedade, para declamar poesia na sociedade, etc. E tal. E minha mãe, que nunca me levou para ser batizado em nenhuma religião, ela me fazia rezar todas as noites antes de dormir. Todas as noites. Vamos rezar agora, meu filho. E eu e meus irmãos. E ela rezava alto e a gente repetia o que ela falava, né? Então, vamos rezar agora pelo bem da humanidade. E ela dizia umas palavras bonitas, pelo bem da humanidade. Aí ela dizia, vamos rezar agora pelos enfermos. Aí ela dizia algumas palavras bonitas também para os enfermos. Aí ela dizia, agora vamos rezar pelos prisioneiros. Aí a gente rezava. Ela dizia, não existe pior coisa do que ser prisioneiro, do que perder a sua liberdade. Os seres humanos prendem outros achando que estão consertando quando não tem conserto por aí. Mas se você for ver, fazer um exame profundo, você vai ver, ela me disse isso lá em 1900 na década de 40, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade. Ela dizia assim, hoje eu tenho 87 anos de idade. Ela me dizia assim, olha, nós chamamos de marginais, mas como regra, eles foram marginalizados por uma sociedade cruel, injusta. A grande totalidade deles mal sabe escrever o nome deles. Nós marginalizamos as pessoas e depois queremos que elas sejam maravilhosas no mundo. Então, está tudo errado. Os erros são muito, muito grandes. E em todos os campos, no campo da educação, tem que dar
espaço para a criatividade, para a arte, para a gente expressar os seus próprios valores. No campo das chamadas doenças, a gente tem que trabalhar com a saúde. Com a saúde. Eu acredito até que a minha saúde, que eu sou uma pessoa saudável na minha idade, é fruto de alguns fatores. Primeiro, o espiritual mesmo. Sempre andei de bem com a vida, sempre andei achando que a vida é maravilhosa. Mas físicos também. Eu fui educado vegetariano de nascimento, nunca provei nenhum tipo de carne na minha vida. Não sei o sabor que tem, nenhum, nada. Nem vermelha, nem amarela, nem azul, nem cor de amor. Não conheço o sabor de carne nenhuma. Hoje sou vegano, né? Antes, na minha infância, ainda cheguei a comer ovo, mas deixei, leite também deixei, queijo comi muito tempo ainda, mas hoje eu sou vegano, né? Então, a saúde. A saúde a gente tem que cuidar, não é da doença, é da saúde. A doença é falta de saúde. E a gente tem falta de saúde por quê? Porque a gente maltrata o nosso organismo, maltrata com o que come, maltrata com o que bebe, maltrata com a raiva que tem, com a mágoa que tem. Tem uma mágoa de fulano, tem mágoa. Quem carrega mágoa é a pessoa que tem mágoa, não é o outro. Tolamente, né? Você tem que ter essa postura teosófica tem que ser uma postura diferenciada em todos os campos de atividade, em todos eles. Vocês me desculpem, me dão corda, eu começo a falar. Não, mas é muito bom e oportuno, né, o momento, exatamente, até porque o que esperamos após a pandemia. Mas esse caráter revolucionário pelo amor e do caminho do guerreiro, eu acho que fantástico. Eu acho que também vai ficar nas nossas memórias aí para a gente refletir e absorver. A TT, que é a nossa presidente da loja, ela está organizando agora, vai ser uma sequência de palestras sobre o karma coletivo. E eu acho que é muito oportuno, né? Nessa época, a gente estarmos refletindo e pondo em prática também, né? Exatamente o que for possível. Eu acho, novamente, aí queria agradecer e para a gente não tomar muito tempo também, a gente encerrar em breve, mas deixa as palavras finais contigo e nossa amiga aí que abriu o canal, já agradeço também de coração. Coloco meu inteiro dispor aqui na cidade de Juiz de Fora, tanto eu e minha esposa, e a gente fica aí ao dispor do doutor, de sua filha, de quem mais o doutor achar. Deixa eu só fazer uma correção. Esse negócio de me chamar de doutor Ulisses é um equívoco. Eu sou irmão de todos vocês. Eu sou Ulisses, amigo de vocês. Gratidão. Irmão de todos vocês. E fico muito feliz, especialmente, eu, como disse, sem menosprezo a ninguém aqui, esse contato com a TT, depois de tantos anos de atuação juntos, né? Você organizou aquela palestra lá em Juiz de Fora, se lembra? E quantas vezes estivemos lá no Centro Raja, em São Paulo, aqui em Brasília, no Paraíso na Terra. Quantas vezes? Quantas vezes, né? E você sempre um entusiasta, de maneira que eu fico muito feliz e agradecido a você desse convite. Né? E de rever a Silvia. Eu que agradeço. Estamos juntos. Agradeço a possibilidade. Sim, eu agradeço o fato de você ter aceito o convite e eu sabia que você ia brilhantar esse reinício das nossas atividades teosóficas, que esse ano, através da Estrela d'Alva, completa bodas de prata, Ulisses. Nós estamos completando 25 anos de loja. Beleza! Que eu tenho honra de ter participado da fundação dessa loja. Sim, com certeza, com certeza. Eu estou sentindo vontade de abraçá-lo. Como é que a gente faz isso? Temos 2 capixabas aqui, hein? Eu e Constantino, do Espírito Santo, né, Constantino?
Estamos aqui prestigiando, querido Ulisses. Pois é, Ulisses, te agradeço. Eu não gosto de despedidas. Portanto, deixo esse canal em aberto para receber a Sílvia. Quem mais está aí do Espírito Santo? Constantino? Constantino, aqui do Espírito Santo. Vitória. É um prazer estar com vocês e uma alegria muito grande ouvir o Dr. Ulisses mais uma vez. A sua palavra é sublime, enaltece e eleva a nossa alma e é realmente fantástico, é maravilhoso. Todas as vezes que eu posso ouvi-lo, eu me sinto muito gratificado. É maravilhoso. Eu agradeço suas palavras e agradeço por essa reunião. Muito bom. Obrigado. Muita paz. E a gente só se despede para ter alegria do reencontro. Pois é. Ô, Isis, valeu deixar o Zoom à disposição da gente, tá vendo? Valeu. Beleza. Obrigada. Enfim. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Semana que vem estaremos com Isis. Semana que vem, Isis, tá? Isso. Gratidão, Boa noite, gente. Isis. Beijo. Gratidão.